Olá, aqui é o Thiago de Lima Castro. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa interrelação entre o surgimento da ciência moderna e a história da música. Como assim? Uma relação entre a história da ciência, a história da música? Como é que é? O que a gente chama hoje de ciência moderna é um movimento que começou no século é, basicamente 16 e 17, né? Principalmente com o pé no que veio antes, obviamente. É, que foi o desenvolvimento da ciência moderna. Antigamente se falava como revolução científica, né? O começo da revolução científica que vai revolucionar o mundo com o método científico e tal. Por que a gente tende a abandonar esse vocabulário com o passar do tempo? Quando no século XX, com Alexandre Poiré, entre outros, começam a estudar a história da ciência, opa, a gente percebe que ao invés de grandes homens com descobertas absurdas, foi um processo muito mais complexo que como a ciência é hoje. Quer dizer, uma pessoa propõe uma ideia, um outro vai desenvolver, o outro vai melhorar, ou seja, é uma rede de colaboração muito grande. Então você precisa entender vários indivíduos em diversas áreas simultaneamente. Só que ao longo do século XX ocorrem algumas mudanças. A ideia de revolução científica é uma herança iluminista que colocava, bom, antes tinha a Idade das Trevas, onde o conhecimento não era ruim, não existia, tudo mais. E agora não, era da ciência, da razão, da luz da razão e da ciência e tudo mais. E não é bem assim. Ao longo do século XX, os estudos medievais vão mostrando, e a gente percebe que, na verdade, o surgimento da ciência moderna, a gente chama de ciência moderna porque a palavra ciência já existe desde a Grécia Antiga, né, no grego episteme, quer dizer, o conhecimento válido, ela é uma muito mais que uma. Existe uma certa quebra, mas há uma grande continuidade, porque durante a Idade Média você se levou a física aristotélica, a química, a alquimia tradicional, uma série de áreas, você levou elas ao limite. E simultaneamente a Europa tem uma invasão cultural de textos de origem árabe, quer dizer, você retorna os textos da filosofia grega graças aos árabes. Você tem uma matemática, os números indo-arábicos, que você vai herdar uma medicina mais avançada dos islâmicos, e conhecimento em todas as áreas da ciência, a alquimia, a astrologia, que vai se transformar em astronomia. Você tem uma série. Então você tem uma série de fatores para essa ebulição. Né? E a constituição da ciência moderna pode ser analisada por vários meios. Se você vai para uma linha mais filosófica, você vai pensar no desenvolvimento do método, que é qual que é o grande problema da época. Transformar a experimentação à base do raciocínio lógico, você substituir a lógica formal, você melhor adicionar a lógica formal, dados experimentais, e uma matematização do mundo, quer dizer, usar a matemática para pensar física. Porque eu usava a matemática, por exemplo, para fazer plantas, para fazer desenhos de construção civil, tem construções antiguíssimas que estão aí até hoje, né? Mas pensar noções como movimento, tudo, esse foi um dos grandes elementos. Pensar a ideia de movimento, como um objeto vai daqui até ali, por aí vai, noções como gravidade, movimentação dos astros e tudo mais, pensar isso através da matemática e não da lógica formal. Esse, digamos, é o núcleo duro que vai dar chamado surgimento da ciência moderna. Como eu falei, é multifatorial. Tem, tem uma certa continuidade com a Idade Média, né? Tem uma certa. Tem essa recepção de uma série de conhecimentos do mundo islâmico, que os islâmicos vão trazer, inclusive, de outros lugares. Né? Agora eles são Índia, arábicos, né? A alquimia. A alquimia que os árabes trazem é uma fusão da alquimia, a alquimia, a química, né? Da alquimia mesopotâmica ali persa com a alquimia chinesa, por exemplo. Vão trazer para o Ocidente que depois vai tirar a nossa química e por aí vai. Então, ao mesmo tempo, os países ali estão acumulando riquezas. Quando você olha isso, quando você olha, né, olhar então pelo lado histórico, tem esses múltiplos fatores. Você pode olhar o lado econômico, econômico e social, quer dizer, você tem
há uma disputa de poder ali entre uma classe nascente, uma nascente burguesia, digamos assim, que vai em contraposição a uma certa aristocracia também. A sociologia da história, por exemplo, vai focar mais do que os fatos históricos, as descobertas científicas, o desenvolvimento das sociedades científicas. Então, há várias formas, quero dizer, várias formas de estudar. E nesse momento, principalmente nessa questão de matematizar o conhecimento e unir aos dados experimentais, uma das áreas que contribuiu muito foi a música. Veja, por mais que a astronomia seja grande astro do surgimento da ciência, todas as áreas contribuíram, medicina, química, todas. Mas a música tinha um elemento específico, por quê? Dentro já da tradição medieval, de origem greco-romana, a música já era parte da matemática. Então a ideia de usar números para pensar matemática já não era estranho. E a matemática é tida como uma ciência intermediária, quer dizer, ela tem um lado abstrato, o número, tem um lado sensível, que é o som. E a matemática estava muito relacionada, através de ideias como a harmonia das esferas e tudo mais, com a ideia de uma ordem cósmica. Havia uma ideia de, por exemplo, que a música que a gente produz é um reflexo da música universal, quer dizer, da estrutura universal dos astros e tudo mais. Então a música seria muito mais uma expressão da ordem matemática do universo, por exemplo. Então você tinha uma série de concepções, e a música é um material que eu posso lidar diretamente de uma maneira mais fácil e demonstrar para outras pessoas os seus efeitos. Então, veja, eu faço uma mudança de som aqui e explico o que eu fiz matematicamente com essa mudança. É muito mais fácil de explicar do que, às vezes, dar explicações astronômicas. A pessoa tem que aprender a usar usar telescópio. Então, as coisas estavam muito ligadas. Agora, esse ramo de pesquisa é relativamente recente. E é isso que eu quero apresentar para vocês. Dando essa introdução geral, a própria história da ciência tem um desenvolvimento muito interessante no século XX. Antes, tinha muito uma ideia do cientista como um grande mito, tinha uma certa mitologização, quase santificação dos cientistas. Né? A ideia de que a ciência era contada pelos grandes cientistas. No século XX já se desenvolve. Mas chegando aos anos 60, 70, pesquisadores como Claude Paliska, musicólogo, ele vai perceber que para questões de construção de instrumento e algumas questões de afinação, você usava a matemática para pensar a afinação, ele começa a perceber uma correspondência forte entre músicos com matemáticos discutindo essas questões. E às vezes os músicos sugerindo coisas para os matemáticos, matemáticos sugerindo coisas para os músicos testarem. E a partir daí você vai desenvolver todo esse campo. E eu vou mostrar aqui para vocês uma bibliografia básica para se introduzir esse tema, tudo bem? Olha que coisa interessante. Essa ideia de fazer experimento e repetir aparece pela primeira vez, segundo a historiografia da ciência, num tratado musical, o Tratado Harmonie Universelle de Marin Mersenne, um grande filósofo, cientista experimental, padre também, tal, do século XVII, que se correspondeu com todo mundo da época, de Descartes a Galileu, por aí vai, Isaac Beckman, uma série de pessoas diferentes, e que ele fala, olha, por favor, repita essas experiências aqui, e se tiver resultados diferentes, entre em contato para a gente analisar o que aconteceu. Porque talvez você possa, inclusive, me ajudar a refinar minha teoria, ou seja, a primeira menção direta a alguém pedindo para repetição do experimento se dá num tratado de música que tem um aporte experimental, que é o caso do Mersenne. E depois dessas questões, do corpo Paliska tem uma função muito grande, vai ter esse desenvolvimento. Antes de comentar, eu gostaria de comentar a bibliografia específica dessa relação. Vale a pena conhecer um pouquinho de história da ciência nesse momento. Tem uma série de livros sobre isso, alguns desses autores que eu vou citar escreveram também sobre a história da ciência em geral. Vale conhecer um pouquinho da história da filosofia também, nesse contexto, porque nesse momento filosofia e ciência não são separados. Manuais mesmo. Um pouco de história da música e história da estética musical. No meu Instagram tem uma postagem que eu indico um livro de estética musical. Por quê? Porque os problemas que eu vou tratar através da matemática e da experimentação na música, ou seja, que eu vou usar o método científico, tem um fundo estético, tem um fundo sonoro, daquele som que é mais ou menos belo, daquela forma de compor que é mais ou menos bela, digamos assim, tá?
Essa é uma biografia esquecida sem interligação, mas vale a pena consultar. Sabe, pega um livro de história da música, lê o capítulo sobre séculos XVI e XVII, por aí vai. Beleza? Bom, vamos lá. Um livro essencial que todo mundo precisa ler nesse campo, esse daqui, Quantifying Music, The Science of Music at the First Stage of the Scientific Revolution. Né? Codificando a música, a ciência da música no primeiro estágio da Revolução Científica, entre 1580 e 1650. Como eu falei, hoje o termo Revolução Científica está um pouco... ele é um pouco questionável. Mas esse livro de 84, essa tese do Hendrix Lawrence Cohen, foi quem disparou essa ideia. Você já tem trabalhos antes publicados, artigos ali, Claude Palisca, entre outros pesquisadores, mas com esse livro, putz, aí esse livro dá, né, passo inicial. Veja, 84, eu nasci em 84. Depende de quem tá vendo, pode me achar muito velho, mas tudo bem. Da idade de quem tá vendo, mas a gente vê como é relativamente recente a pesquisa, né? E vale muito a pena, então, ler, só para comentar, um dos problemas que ele tasta é o problema da consonância, porque consonâncias são sons que soam bem em conjunto. Na hora de compor, a gente tem consonâncias e dissonâncias, sons que soariam feios, digamos assim. E na época, as novas práticas técnicas de composição musical estão exigindo se considerar consonâncias coisas que antigamente não eram. E aí veio o problema. Então ele tem um primeiro capítulo falando desse problema, citando alguns autores clássicos, como Zarlino, né? Como resolve. E aí, como os autores vão se aproximar? Primeiro, uma aproximação, um approach matemático do problema, né? Um aporte matemático a essa questão. Autores como Johannes Kepler, sim, autor da Harmonia Mundi. Simon Steve, que era um matemático que, inclusive, para quem é músico, já defendia a divisão, a afinação temperada com a divisão em 12 tons iguais. O aporte experimental por Benedetti. Vincenzo Galilei, que é o pai do Galileu Galilei, e foi quem explicou ao filho o método experimental. Há várias pesquisas muito recentes que mostram que, às vezes, quando você lê os textos do Galileu Galilei, você tem dúvida do que ele compreende como ciência. Tem várias pesquisas que mostram que você pegar o que o pai dele classificava como ciência e como uma experimentação, você soluciona o problema dos textos do Galilei. Ou seja, olha só, que foi estava no grupo que inventou a ópera, por exemplo. Aporte experimental, né? O próprio Galileu Galilei, que vai discutir sobre música. Marin Mersenne, que foi o primeiro que falou da questão de repetição. Tem o aporte mecanicista do Isaac Peckman, que é uma pessoa extremamente importante na história da ciência, mas que foi deixado de lado. René Descartes, o grande filósofo, né? Um quinto capítulo onde ele vai colocar os autores para discutir, né? E um sexto capítulo falando uma geração posterior, como o caso do Christian Huygens, os filhos, né? E algumas conclusões. Ou seja, esse livro que inaugura, vale a pena então ler esse livro e ler as resenhas desse livro, os artigos científicos que resenham esse livro, porque eles vão trazer algumas críticas. Por exemplo, o Frédéric de Brisson, ele é um musicólogo, filósofo francês, especializado nessa parte de filosofia da música. Ele até fala, olha, o texto é muito interessante, mas na época ele apontou, olha, mas ele esquece, na hora de abordar os assuntos, que o livro deveria abordar que a mesma experimentação era também guiado pelo aspecto estético, quer dizer, o aspecto as questões estéticas estavam muito ligadas às questões matemáticas em todos os autores. Então vale a pena ler as críticas que recebeu. Por quê? É a obra que praticamente, digamos, inaugura a área. Claro que tem outras, os próprios artigos do Palisca, não o livro de história da música dele, mas os coletâneos de artigos dele, de outros autores. Mas como é uma obra que inaugura, vale a pena ver as críticas que já quando foi publicado foram, que o próprio autor vai assumir para si e se desenvolver. Lembrando, ele tem muitas outras obras sobre esse tema, obras sobre história da ciência também, posteriores a essa. Então, mas assim, esse texto tem que ser lido dele. Depois, né, é um autor, uma literatura básica, tudo bem? Um outro livro que vale muito a pena ler é essa coletânea de artigos aqui, Number to Sound, The Musical Way to Scientific Revolution. Quer dizer, número para o som, o caminho musical da revolução científica, editado e organizado pelo Paolo Gozza.
Departamento de Filosofia e de Música da Universidade de Bologna, Itália, né? É o meu italiano da Globo aqui. Ah, desculpa. Um, esse livro é uma coletânea de artigos de pesquisadores extremamente importantes, como Daniel P. Walker, próprio Paulo Gotza, Breno Boccaccioli, Penelope Gould, que tem até uma grande pesquisadora dessa relação da história da música com a ciência. O D.P. Walker é um autor muito importante em termos de renascimento, por exemplo. Michael Dickerter, Claude Palisca, Os Galeus Fadam Experimental Science, né? Próprio Florence Cohen, Peter Deer, que também é um pesquisador em termos nessa parte da relação entre a matemática, a história da matemática com a história da ciência. O Peter Deer é um autor fundamental, tem livros muito bons para a história da ciência, né? Palisca de novo. É uma coletânea de artigos que foram publicados em revistas, em outras, e nesse caso foram traduzidos todos ao italiano, porque tem artigos aqui que originalmente foram publicados em outras línguas, não italiano. Mas depois de você, o Cohen vai te apresentar os principais autores. Aqui, os pesquisadores vão apresentar aspectos específicos ali. Então, vale a pena ler essa coletânea como um livro assim mesmo, não só artigos. Vale a pena ler para realmente começar a adentrar mais no problema, tudo bem? Tem alguns artigos até que eles foram um pouquinho simplificados. No caso, os artigos do próprio Paulo Gotza. Se você ler os originais italianos, tem algumas coisas maiores. No meu caso, por exemplo, quando eu pesquiso essa questão em Descartes, eu percebi que o artigo que ele escreveu aqui, tem um artigo que ele escreve sobre Descartes aqui, bom, alguns artigos aqui, né? Esse artigo, por exemplo, o original italiano tem os parágrafos a mais discutindo a historiografia da pesquisa sobre a música em Descartes. Que, por exemplo, por meu caso, que é o meu tema de pesquisa, eu senti falta nessa coletânea. Mas, em geral, ele fez isso com os próprios artigos, e você acha por aí os artigos dele em italiano, né? Os outros autores não parece que ocorreu essa questão. Tá certo, você chama um monte de gente para fazer uma coletânea, o editor manda cortar a página, você corta dos seus, né? Dos convidados. Faz sentido, né? Tudo bem? Então, como falei, a obra inicial do Cohen, do Hendrix Florence Cohen, né? Foi essencial para começar essa pesquisa. Esse texto Paulo Gotza é muito legal, até porque te apresenta os pesquisadores para você ir atrás. Mas tem um texto de 2014 do Peter Pesek, Music in the Making of Modern Science, né? Música e o surgimento da ciência moderna, e a construção da ciência moderna, que é um livro muito interessante, porque ele é um livro de 2014, publicado pelo MIT, onde ele faz um estado de arte dessa pesquisa. O que é um estado de arte? Quer dizer, ele faz um texto que ele apresenta esse tipo de pesquisa ao leitor, mas já apresentando aquilo que é mais atual em cada tópico. E é muito interessante porque ele não parte ele não parte do século XVI. Ele parte lá da Grécia Antiga, né, passando pela Idade Média, e chega até a discutir autores do século, autores como Reynolds, Riemann, Planck, olha, Planck música, Euler, Newton, né, outros autores posteriores. Então, ele é um texto que ao mesmo tempo te apresenta o tema, vale a pena ler também, porque ele não só... vou mostrar aqui. Aqui estou mostrando em PDFs, né? Mas, ele não só apresenta o tema, tem ilustrações e tudo, mas ele tem muitas notas. As notas são muito boas e você... as notas aqui estão na página, vamos olhar lá no começo de novo. Porque ele, além de ter um cunho mais didático, é diferente do Cohen, que estava defendendo uma tese, que era polêmica, nossa, música até auxiliado. A gente pensa. Porque, veja, falar que sei lá, a medicina auxiliou no surgimento da ciência moderna, tranquilinho, né? Pô, como assim, né?
Parece, tudo bem, né? Ninguém vai ficar, nossa, como assim? A química, nossa, como assim? Falar que a música era extremamente polêmico, né? Por N questões que não vale a pena comentar. Então veja, e aqui as notas, ele, além de anotar, ele discute a bibliografia, digamos assim, olha, essa informação veio desses artigos e tais. Aqui, então, ela te permite tanto se iniciar no tema, como ir tanto para textos originais como para artigos comentando. Então, muitas vezes a gente pega um livro como esse, às vezes mais importante que o texto dele é as referências que ele usa. Mas às vezes você pega um texto como do Peter Pesce e vai escrever um artigo sobre o tema, você nem cita ele. Às vezes você vai citar a fonte dele, você vai olhar as fontes que ele usou para construir o texto. Então, para pesquisa, isso daqui é muito bom. Por isso que ele tem essa cara de estado de arte e tem um texto relativamente didático. E eu sei que, infelizmente, é tudo em inglês, né? Mas tem um texto aqui, esse aqui, né? Aplicado pelo pessoal da PUC, que tem da PUC de São Paulo, tem todo um campo de estudo de história da ciência, né, da Carla Bromberg, do Fumikazu Saito, livro 16, que era para apresentar essa relação entre a matemática e a música nesse período, focando principalmente para o pessoal da matemática, naqueles cursos de história da ciência. Então ela apresenta as matemáticas, o monocórdio, monocórdio, uma corda, era instrumento com uma corda, na qual você testava os diversos sistemas de afinação, dividindo aquela corda em partes. O número teórico é um construto teórico proposto pelo Zarlino, na qual você tem o som, que é a matéria, e tem a forma, as quatro causas aristotélicas, né? E tem a forma, que é a relação sonora, que é a razão matemática daqueles sons. Então ele tem um índice música, número e som, instrumento e medida, ritmo e tempo, matemática e música, que serve para quem não é da música introduzir esse tema. Mas eu lendo o texto, foi de um curso, né? Vale a pena para quem é da música também ler, porque aí você se insere mais no vocabulário do pessoal da matemática e da história da ciência, né? Em relação a isso. É o texto em português, então, inclusive, vale a pena adquirir. Eles estão publicando outros livros, assim, que ajudam a iniciar nesse campo. Como eu falei, esse campo é muito recente, né? Então essas 4 bibliografias vão dar um norte para começar a ler e conhecer sobre esse tema, né? Claro, eu tenho o meu podcast, que eu já apresento um pouco sobre ele, o Tianix, acho em todas as plataformas de podcast, que eu apresento a minha tese de mestrado, eu discuto um pouco sobre isso, né? Mas é um campo em desenvolvimento ainda, tem muita coisa para se fazer sobre esse tema. E uma coisa que é importante, que assim, nesse momento em que surge a ciência moderna, as áreas de conhecimento não são tão separadas. Por isso que aquele comentário que eu fiz, de conhecer um pouquinho de história da ciência pura, ler alguma coisinha de história da música nessa época, ler alguma coisinha de estética da época, eu não estou falando para ser chato, não. Mas é porque realmente a gente está vendo um entrelaçamento. Na época, essas áreas estavam muito entrelaçadas. Se você ler os textos do Kepler, você vai ver que, por exemplo, Kepler, Galileu, discutir música, além da música em si, você também está discutindo astronomia, em certo sentido. Para nós hoje isso é um absurdo. As pessoas, às vezes, tem alguns pensadores, isso é uma influência da ideia de magia da época, que realmente tinha, tem uma certa conotação, né? Mas é parte da metodologia de pesquisa da época. Por quê? Se a harmonia das esferas, a música que a gente produz, ela reflete a harmonia das esferas, e a gente sabe que ela reflete, a música, se ela for bela, ela reflete a verdade sobre o universo, digamos assim, sobre a ordem do universo, então as estruturas matemáticas que organizam essa música podem ser usadas para pensar o universo. Então, quando o Kepler vai defender que os planetas giram em elipse e não numa esfera perfeita, as explicações musicais são importantíssimos para ele defender essa tese junto com os dados experimentais. É parte da epistemologia da época. Para nós, hoje, parece uma coisa esquisita, mas veja, a história da ciência é assim, a história da filosofia é assim, do conhecimento humano, da arte. Se tudo der certo, daqui a 100 anos, sabe o filme Star Trek?
quando eles voltam no tempo, Jornada nas Estrelas, e o McCoy começa a chamar os mágicos antigos de bárbaros, tudo. Daqui a algum tempo, se tudo der certo, daqui a 500 anos, eles vão olhar a nossa história da ciência e falar, nossa, esses caras misturavam ciência com não sei o quê. Nossa, eles tinham dificuldade em ver tal problema. Olha como o método que eles achavam que era método científico é um negócio tão preliminar e primitivo. O que é zoado. Por isso que, antropologicamente, falar que a sociedade primitiva a outra é uma descontextualização cultural histórica, né? Mas, assim, o que eu tô querendo dizer com essa conversa? Se tudo der certo, tudo que a gente acha que é científico hoje, provavelmente não vai ser daqui a algum tempo. E aí, isso é bom, né? Significa que as coisas caminharam, se tudo der certo, né? Se coisas derem errado, aí já viu. Então, essa é uma sugestão. Espero ter sido útil e comenta aí. A gente pode. Vamos trocar ideia. O importante é que eu não sou. Não é porque eu estou comentando aqui que eu sou a autoridade sobre o tema. Muito pelo contrário. Uma recomendação. E assim, é inglês, o que a gente tem que fazer? Não tem jeito. Tem que ler muita coisa em inglês. História da ciência. A gente tem que aprender a ler italiano, muita coisa. Porque na Itália se pesquisa muito esse tema, dependendo do autor que você vai pesquisar, né? Mas assim, a gente aprende a catar milho, a gente pode tanto usar dicionário e gramática e catar milho, como usar também um certo Google Tradutor para ajudar. Então, tá aí, né? Fica fica aí as sugestões. E como eu falei, essa interligação entre questões de estética, tudo, é para ampliar a sua visão, porque nesse momento as disciplinas estão muito juntas, você tem uma concepção do conhecimento como um todo orgânico, você não tem uma concepção de disciplinas completamente estanques, separadas, que pode se desenvolver independentemente. Esse é um dos projetos, inclusive, do pessoal da época, separar as coisas, né? Mas para entender esse contexto, a gente tem que entender que estava tudo um pouquinho junto e misturado. Obrigado a todos, estamos aí para conversar sobre o tema.